Fala galera do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar de um assunto polêmico. Nós vamos falar daquele cigarrinho de artista, aquela diversão dos universitários. Nós vamos falar sobre o mercado de cannabis mundial. Mas antes de mais nada, já chega esmagando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso faz com que o YouTube entenda que meu conteúdo é bom e me entrega para mais pessoas. Agora, sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Bom, pessoal, não é segredo para ninguém que a maconha, a cannabis, ela está presente no dia a dia das pessoas e isso já não é mais nenhum tabu. Embora ela seja proibida em grande parte dos países, você vê que ela é mais fácil de se encontrar do que o pão. A própria música do Gabriel Pensador já diz isso. O objetivo desse vídeo não é fazer nenhum tipo de apologia, muito menos recomendar a compra ou indicação de algum ativo relacionado a esse ramo. O real objetivo é somente trazer informação para vocês sobre um setor que para mim parece ser muito promissor. Podemos observar nesses últimos anos uma grande mudança de comportamento quando o assunto se trata cannabis. Por mais que muitos governos e pessoas sigam alertando sobre os danos da utilização de maconha de forma demasiada, os danos que isso pode trazer à saúde, ainda assim ela vem ganhando mais força e vem descendo degrau por degrau na escala de drogas perigosas na ordem de drogas proibidas. E tudo indica que ela está caminhando para se tornar uma substância legal. Recentemente, o México, país extremamente conservador, que vivia à mercê da violência que envolvia os cartéis de drogas, eles resolveram mudar e aprovaram finalmente a legalização da maconha no país. Isso já esquentou demais o cenário canábico no mundo inteiro. Afinal de contas, grande parte da receita que antes era direcionada ao narcotráfico, agora ele será direcionado diretamente ao governo mexicano por meio de impostos cobrados das empresas que vão investir nesse setor. Empresas grandes do ramo canábico, tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, hoje observam com muito mais carinho o México. Isso porque ela já tem todo um conhecimento, já tem todo um know-how e acredita que o setor tem muito a crescer também nesse país. E, obviamente, nenhuma empresa vai perder a oportunidade de crescer em outros territórios. Falando ainda sobre os Estados Unidos, hoje se discute muito sobre a legalização no país a nível federal. Diferente de outros países que estamos acostumados, nos Estados Unidos, dos 50, 39 países têm, de certa forma, alguma legislação que permite a comercialização e vendas da cannabis, seja para forma recreativa ou medicinal. Isso porque nos Estados Unidos os estados têm o poder de legislar em causa própria, ou seja, a lei federal diz que a maconha é proibida, mas em alguns estados dizem que a maconha é legal. Então essa é uma discussão que acaba freando bastante, inclusive, o aumento do comércio no país. Mas eu vou chegar lá. Como eu estava dizendo, as legislações estaduais, elas funcionam dentro do seu estado, do seu condado, da forma que você melhor entender. Ocorre que nenhuma lei estadual em nenhum lugar do mundo vai ser maior do que uma lei federal. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas se nos Estados Unidos não é legalizado a nível federal, por que a Polícia Federal dos Estados Unidos não vai nesses estados e fecha todos os comércios? E sim, gente, isso já aconteceu em uma determinada época, hoje em dia raramente acontece. Isso porque nos Estados Unidos eles acabam fechando de certa forma os olhos. Afinal de contas, é um mercado extremamente lucrativo para eles. Então lembre-se disso, para o governo federal, a maconha ainda é uma droga ilegal. Ou pelo menos era, e acredito que em breve não será mais. Atualmente, os Estados Unidos mudou o governo, como vocês viram. O governo Biden se mostra cada vez mais inclinado a buscar a legalização a nível federal, tanto para comercialização quanto para consumo, diversão, remédios, produtos e afins. Isso porque sua vice-presidente, ainda enquanto campanha, defendia ferrenhamente a legalização da droga. Então acho que é questão de tempo, tem que ter uma conversa. Os Estados Unidos ainda peca muito pelo conservadorismo, mas eu acredito que em questão de tempo isso será resolvido. E é exatamente isso. Se a gente tirar o conservadorismo da frente, o mercado da maconha tá aí, gente. O mundo inteiro tem que começar a abrir os olhos para isso. Hoje já existem diversas empresas faturando fortunas e mais fortunas com o mercado canábico. Há quem diga que estamos vivendo a era do Green Gold, ou seja, o ouro verde, que nem tivemos há uns tempos atrás a época do ouro. Lembra da época da febre do ouro? Hoje parece que vivemos a era da febre da maconha. É exatamente isso, febre da maconha. As pessoas acham que investir no mercado canábico seria equivalente ao que investiu em ouro há muitos anos atrás. Mas eu acho que ainda devemos ter muita calma nessa afirmação.
muita calma. Mas vamos pensar assim, se nós tivermos uma liberação a nível federal, imagina que grandes empresas, grandes fundos de investimento, grandes bancos, grandes empresas mesmo que gostariam de aportar nesse mercado poderiam entrar de fato forte, botando muito dinheiro, o que faria com que o setor, pudesse dar um boom. Setores como empresas como JP Morgan, outros grandes fundos de investimentos americanos poderiam se beneficiar muito disso. Quando eu falo de maconha, eu não estou falando do cigarrinho que a galera fuma ali na esquina com os amigos. Eu estou falando do mercado da maconha de verdade. Os remédios que salvam vidas, os ansiolíticos, os remédios que ajudam na doença de Alzheimer, no Parkinson, remédios, produtos que ajudam nas dores crônicas de pessoas, é sobre esse mercado que eu estou falando. Além do mercado recreativo, porque quem gosta, manda brasa. Fume o seu e seja feliz. Então agora que a gente já entendeu mais ou menos o gigantismo que envolve essa indústria, eu vou trazer alguns dados para vocês terem noção do quão lucrativo pode ser entrar nesse setor. Então vamos lá. O mercado de cannabis vem se mostrando um dos mais lucrativos do século, com algumas empresas ligadas ao setor com lucros registrando ganhos de 32.000%, 161.900%. Agora imagina se você tivesse entrado com $1 e tivesse lucrado 161.900%. Você com $1 poderia ter transformado esse valor numa fortuna. Então pensa que entrou nesse mercado desde o início com um valor inclusive mais alto que esse. Com certeza essas pessoas conseguiram dar um grande boom na sua grana. Caso vocês não saibam, o mercado canadense em relação a cannabis hoje acaba sendo um pouco mais referência até do que os Estados Unidos. Isso por todas as questões de liberação a nível federal que ainda não aconteceu nos Estados Unidos, mas já aconteceu no Canadá. Contudo, nós sabemos que o mercado americano por si só acaba sendo um dos mercados mais fortes. E todos os mercados, quando eles começam a trabalhar forte no setor americano, eles acabam se tornando referência. Se você pensar o setor de tecnologia, onde é o mercado mais forte? Estados Unidos. Setor de healthcare, onde é mais forte? Estados Unidos. Setor financeiro, onde é mais forte? Estados Unidos. Então acredito que tendo uma liberação, os Estados Unidos automaticamente vai conseguir investir muito dinheiro e vai tomar a frente nesse mercado. Então se você tiver começado logo no início, talvez você consiga acompanhar esse boom que possa vir a acontecer. Nada disso é cravado, não dá para cravar absolutamente nada. E não leve isso como uma recomendação, só compre se você entender o que você está fazendo. E o que isso mostra para a gente, investidor, na prática? É que nos Estados Unidos esse setor é um setor embrião, ele ainda é muito pequeno, então isso pode se transformar em algo muito gigante. Vamos pensar assim, nos Estados Unidos o setor de distribuição, varejo acaba sendo muito forte. Imagina agora uma fusão entre duas grandes empresas como por exemplo a Coca-Cola e alguma empresa de maconha. Quem garante que em breve não teremos uma Coca-Cola Weed? Quem garante que não teremos um ketchup da Kraft Heinz de maconha? Quem garante que em breve não teremos leite da Nestlé vendidos com maconha? Quem garante? Tudo pode acontecer em um mercado em expansão. Recapitulando mais uma vez, isso não é uma certeza, ninguém sabe se isso vai acontecer. Na verdade, pode ser um tiro no próprio pé fazer isso tudo. Até por isso, é muito perigoso esse tipo de investimento. Renda variável em si já é arriscado. Agora, esse tipo de investimento nesse setor tão delicado que envolve tantos poréns, acaba sendo um degrau ainda mais de dificuldade e perigo para o seu dinheiro. Inclusive, para muitos analistas, a barca de quem tinha que investir no mercado canábico já passou. Quem investiu e ganhou, ganhou. Quem não investiu e não ganhou, dificilmente ganhará de novo. Só o tempo irá provar se isso é verdade ou não. Faça seus estudos e veja se faz sentido para você. Isso que eu falei em relação aos analistas é a visão negativa. Agora, olhando pela ótica positiva, tem muitas pessoas que ainda veem que o caminho nem começou a ser trilhado ainda. E eu vou trazer mais alguns dados. Somente em 2018, a indústria da cannabis somava 12 bilhões de dólares. De acordo com o The Global Cannabis Report, elaborado em 2019, tudo indica que o setor pode atingir a marca de 104 bilhões até 2024. Lembrando que os valores englobam todos os negócios no entorno da maconha, seja recreativo, medicinal, industrial. Então fica assim, a gente consegue ver que tem grandes empresas querendo investir, vocês conseguem ver que tem grandes fundos de olho só esperando essa liberação a nível federal, a gente consegue ver que tem muita gente só esperando um último pontapé do governo para realmente começar a injetar dinheiro nisso. A gente vê muitas pessoas querendo substituir os tarjas pretas pelos remédios feitos à base de canabidiol. A gente consegue ver remédios para doenças crônicas que antes não funcionavam,
hoje funcionando todos à base da maconha. Vocês veem marcas de roupa hoje funcionando, criando tecidos com base de cânhamo. Então, óculos sendo feitos à base de cânhamo, muitas coisas feitas derivadas da planta da maconha. Então, acredito que o setor é sim muito promissor. E vale lembrar mais uma vez aqui, pessoal, que a gente está falando sobre business. A gente não está falando sobre o seu conservadorismo, se você acha que maconha é certo ou errado. Isso são estudos, são gráficos, está lá, está comprovado. Se é um setor que não te agrada, só fique distante, mas não se meta no que os outros estão fazendo. Eu me interessei, eu estou estudando um pouco mais sobre esse mercado, eu estou pensando em investir nesse setor. Agora deixa aqui nos comentários, você já investe no mercado canábico? Você já pensou em investir? Você já conhece alguma empresa? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E antes de mais nada, se você quiser saber um pouco mais sobre as empresas que eu estou olhando, se vocês acham que eu devo comprar, também deixa aqui, fala assim, Bruno, eu quero um vídeo você comprando, falando mais sobre empresas, os tipos de ativo dentro desse setor. Beleza? A gente se vê na próxima semana, espero que vocês fiquem bem. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like, todas essas baboseiras que eu sempre peço para vocês fazerem, que isso ajuda demais no meu crescimento. Fiquem todos bem, valeu, falou e fui!